Pronto, Pode começar? pode. Boa tarde, pessoal. É, a apresentação da gente, a gente ficou responsável pelo tema esporte e ética. Pode passar, professor. Os docentes, né, os discentes. Nosso grupo é composto por mim, Raul, Everton e Maria de Fátima. Pode passar. No início, aí, separou um pouco da definição de ética e a gente optou para não fazer muito slide e comentar mais sobre algumas vivências e conteúdo que a gente já tem a respeito disso, até porque é um assunto até bastante polêmico. Mas a definição aí está falando que é uma parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Aí eu até grifei aí uma parte vermelha também, que é uma conjunção de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Nessa definição aí eu acho bastante interessante, assim, eu acho que até dá uma assimilação um pouco, quando a gente lê, a respeito de justiça também. Aquilo que também transparece ser justo a situação que está ocorrendo, como fala aí a respeito de regras e preceitos de ordem de valores, valorativos e morais de um indivíduo. Pode passar. Essa tem até diferenças, né, nos estudos de entre ética e moral. Vocês, Sim. vocês chegaram a ver isso assim? Não, eu achei mais a parte da definição mesmo. Só não É, achei essa variedade, não. Ou Vicente, alguém quiser falar também sobre se há diferença, se não há, o que é, pode falar também. Rafael, na realidade eu estava dando uma olhadinha com relação à origem da palavra também, né? Hum, E aí lá ele tem como sinônimo, na realidade, com moral. Eu não encontrei nada que colocasse como uma diferença. O que eu encontrei foi que ética vem do grego ethos, que significa caráter, costume, hábito. Então eu estava encontrando sempre situações semelhantes a esse contexto que já foi colocado no slide. E é dito também que é um sinônimo de moral. Aí traz o conceito de moral, dizendo que vem do latim, mores, que traduz o termo grego mais antigo, significando também costume, hábito e etc. Então eu encontrei mais uma associação de característica similar, né, do que de diferença. Eu não encontrei de diferença também. é, eu, essas questões de moral e ética, né, é muito assim, né, vou perguntar a você, Ever, andar no meio da rua é imoral? É, então, isso vai para É, o, né? o É, contexto atual, né? Para o contexto atual é imoral. é imoral porque a moral parte do costume e do regramento, né? De Isso, hábito, enfim, de um povo, né? isso. Então, para a gente, né? Eu digo a gente, eu estou dizendo o Brasil, tá? Exemplo do Brasil. Para nós brasileiros, inclusive, é passível de sofrer sanções penais, né? De atentado ao pudor, né? É Sim. uma atitude imoral, né? Você está indo contra esse princípio, né? Social, né? Essa, Diga. viu, professor, nessa parte ética, ela é muito abrangente, né? Porque eu li muitos artigos e eles falam também que a ética ela é individual de cada um, né? Como o senhor disse, aqui para a gente o Brasil, para a gente é imoral, né? Mas tem outros lugares que para eles é normal, entendeu? E aí a ética é um preceito individual. A moral é um preceito social. E a ética é Isso, um preceito individual. Então, assim, isso. o que é ético, o que é ético para mim,
pode não ser para Maria, mas o que é Isso. moral para mim é para ela também, porque nós estamos na mesma sociedade. Isso mesmo, professor. Então, Se aplica então no contexto em que você está presente, né? isso. Então, por exemplo, tanto eu quanto Maria sabemos que andar nu no Brasil é uma atitude imoral. Mas a minha ética e a ética dela é quem vai decidir se vai andar nu ou não. Compreende a diferença? Verdade. Uhum, com certeza, professor. Então, assim, quando a gente faz juramento no final do curso, da gente não tomar atitudes antiéticas, né, enquanto profissional, a gente tem que ver o que é ético para mim e o que é para outra pessoa. Vou dar um exemplo mais claro. Na minha concepção de ética, o que o nosso presidente, eu digo nosso porque querendo ou não, né, está fazendo com relação à pandemia é antiético, porque ele não está tendo um cuidado com a sociedade que ele prestou juramento ao se tornar presidente da República. Para mim é antiético, mas para ele não é. Então, assim, a discussão de ética é muito mais pesada e subjetiva porque é algo individual. Agora, moral não tem muito o que discutir, porque é a regra social. Quando ele diz assim, eu vou liberar a cloroquina para a população tomar, porque ele acredita que é, e é ética dele fazer isso. Eu não posso, eu digo que não é, mas aí é uma discussão entre eu e ele, não tem, respeitar a ideia dele é respeitar a minha. Mas quando surge vários estudos científicos mostrando que esse remédio, inclusive hoje, né, os Estados Unidos revogou o uso da cloroquina e hidroxicloroquina nos pacientes, não interessa em qual nível ele esteja, revogou tudo, não pode mais utilizar como, né, estava utilizando, e aí começa a ser uma coisa moral, porque começa a ser uma coisa social, não pode mais. E aí, se ele diz que pode, aí ele já está entrando em outra seara, né? Ele está entrando numa seara da imoralidade. Os desvios de dinheiro, corrupção, é tudo imoral, porque todo mundo sabe que na sociedade a gente não pode roubar, não pode cometer atos ilícitos dessa forma, né? Então, assim, muito cuidado nessas diferenciações, né? Porque, de fato, é muito complicado. Então, assim, ética é uma coisa sua e moral é uma coisa social. Geralmente é para andar junto. Geralmente é para andar junto. Mas nem sempre anda, né? Tem No gente que bem diz assim, comum é para andar junto, né? é. Por exemplo, outro exemplo com relação à pandemia. Qual é a regra hoje? Qual é a regra hoje dos decretos? É você ficar em casa. Se você puder, ficar em casa. Se você não puder, só sair para coisas essenciais. Mas tem gente que sai. Assim, faz o que quer, porque para ele, no caso, ele está seguindo descumprindo uma norma social, um decreto social. Ele está sendo imoral. Um sujeito que não é à toa que quando ele é preso, ele vai ter que pagar, né? Você viu quantas festas estão fazendo aí que não pode aglomerar, tem uma festa que morre, né? Um monte de gente foi preso, tem uma festa que está vendo hoje com mais de 1.000 pessoas, parece que em Recife ou em Fortaleza, todos foram presos, né? Vai ter que pagar multa. Por quê? Se torna fazer festa não é uma atitude imoral, mas hoje é. Quando passar todo o período, ela deixa de ser. Aí a pergunta é ético do sujeito descumprir aquela ordem social, aquela moral? Vai depender da ética de cada um, né? Então, assim, é muito complicado, né? O que é ético, o que não é ético, o que é moral. E detalhe, né? Tem a moral, imoral e amoral, né? É. Tem o A e o amoral. São três coisas aí. Mas, enfim, vamos para frente. Assim, deixa para outro momento. Foi só Tá, para tá certo. tentar clarear um pouquinho.
Show. Aí a gente separou aí a parte de, que é onde a gente quer se aprofundar, né, no contexto esportivo, e é a ética no esporte. Aí eu grifei uma parte bastante importante, que é alguns exemplos dessa parte ética, de atitudes éticas dentro de um contexto esportivo, como estender a mão para auxiliar um adversário caído a se levantar, colocar uma bola para fora do jogo ao notar que um adversário está contundido, reconhecer uma boa atuação do adversário ou um simples cumprimento do vencido ao vencedor e vice-versa. Ter esse contexto na questão ética esportiva, ela é bastante polêmica pela questão do esporte hoje em dia, ele ser totalmente focado, assim, pelo menos o esporte, o mais famoso, né? Ser totalmente focado para o alto rendimento. Então, às vezes, nessa questão do alto rendimento, essa parte ética ela é deixada de lado, porque o vencer a todo custo e de toda forma, ele é priorizado por todo o sistema que está por trás. Pode falar. É muito importante isso nas atividades esportivas, né, de uma forma geral, que os atletas, a arbitragem, torcida, enfim, todos os agentes que fazem parte, né, do esporte sejam pessoas, né, éticas, né, para que o esporte seja realizado de uma forma lícita e de uma forma justa, né? Isso, exatamente. Pronto, aí eu separei um exemplo. Esse exemplo aí eu achei muito interessante. Eu estava vendo o Instagram um dia desse e eu vi esse lance aí numa página e eu achei realmente impressionante. Pode reproduzir, professor, depois eu comento. Vamos ver se vai, né? Eu vi também. Nesse lance aí, estava tendo um contra-ataque desse time de branco e o zagueiro defensor do time de verde está voltando para marcar em alta velocidade e nesse momento ele se machuca. E o atacante, ao perceber que ele está machucado, ao invés de marcar o gol, que seria a regra normal do futebol, ele marcar o gol, ele está com a posse da bola, não está infringindo nenhuma regra, ele optou por jogar a bola para fora porque, supostamente, os valores éticos dele não permitiam que ele fizesse um gol, enquanto o adversário dele não tinha a opção de defender por ter se machucado. Eu achei bastante impressionante a atitude, realmente, na hora da jogada, na hora de uma intensidade de um movimento assim que você está pensando, visando o gol, você ter consciência e o entendimento que aquilo para você não é certo, aquilo para você não é ético, e você parar a jogada e colocar a bola para fora. E aí, Raul, esse, esse exemplo aí que você deu é claramente subjetivo da ética de cada um. Isso, Não estaria sendo errado, moralmente falando, se ele pegasse a bola e fizesse. Não, exatamente. não seria errado. Assim como também não seria errado, como não foi, ele não fazer. E aí, porque a ética dele, ele julga, ele está tendo uma vantagem diante de um adversário que Exatamente. machucou, né? Para ele ser injusto. Ele Aí, seria injusto. Para outros, verdade. não. Para outros seria assim, problema dele, né? Exatamente. Problema dele, Aí é onde né? vai, né, professor? É respeitar o seu adversário e como um todo e a ética individual de cada um, né? Isso. Porque se Outra, fosse outra, outro, tinha metido bola e gol. Ele que estava ali para competir mesmo, ele queria ganhar. Não, ele usou a ética dele, profissional, né? uhum. Primeiro, ele foi humano, né? Podemos dizer isso, parou a bola, né? Jogou para fora. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é também ver, sabe o quê? Professor?
Rafael tá mudo. Acho que é a internet dele. Ele caiu, viu? O professor caiu, levantem um professor aí. Ai, Luiz, Foi mal. Seria extremamente antiético continuar a apresentação sem o professor e dizer depois que, infelizmente, ele não estava. Eu não caí, não, homem. Voltou. Foi podre essa agora. Eu caí? Foi, a sua internet. Na hora que você estava falando, parou. Mas agora? Agora levantou. Agora levantou. Vamos lá. Se o time dele estiver ganhando esse jogo de 3-0, 4-0. É bem mais fácil fazer isso, né? Então, assim, não faz diferença. Agora, Se tá perdendo. se o time dele estiver perdendo 1-0, meu amigo, aí sim. Então tem que perceber também em que contexto, Isso. né? Acho que tem outro exemplo bem forte, que foi aquela história do Rodrigo Caio. Tá na apresentação, a gente vai falar mais à frente. Pronto. Que ele foi apedrejado, inclusive, pelo treinador, o Rogério Ceni, né? Pode passar. Então, assim, a ética dele, Rodrigo Caio, é diferente da ética do Rogério Ceni, que era o treinador na época, por exemplo. Né? Eu não sei com relação à vivência de vocês, né, dentro do esporte, mas sem falar nesse esporte a nível profissional, que eu acredito que para a gente chegar nele, os princípios que tem quando está nele, no esporte profissional, a gente conquistou ainda enquanto no amador, na escola mesmo, né? Mas eu estava numa competição não, na verdade era num treinamento, mas era um treinamento mais forte de uma equipe, de equipes mais fortes, né, que viajavam bastante entre estados. E um técnico, ele estava ensinando o técnico, tá? Ele estava ensinando os atletas a quebrar o dedo do outro com um ataque, na hora que a bola tivesse muito imprensada. Isso retiraria o outro atleta, né, do outro time de jogo, às vezes um atleta muito bom, e retiraria ele de jogo. Assim como você ganharia o ponto, porque você estaria explorando o bloqueio, né? Falando de vôlei. E. Eita, tá gravando a aula, né? Até não pode nem falar nomes com relação a isso. E. Enfim, então assim, olha que atitude de um técnico, né? Eu não tenho certeza se ele era professor, se ele era formado em educação física, se ele era técnico através de algum curso, desses cursos que habilitam uma pessoa a se tornar técnico de equipe. E ao mesmo tempo eu vi também em situações atletas que não fizeram isso, atletas dele que não fizeram, não tiveram estômago, não tiveram ética para não fazer, não ter esse tipo de comportamento, né? Não concordavam. Então isso realmente está muito enraizado na pessoa, a pessoa mesmo. Depois que você constrói os seus princípios, você consegue identificar o que seria certo ou errado para você e cabe realmente a você fazer ou não. Como a gente não sabe o contexto desse exemplo que foi colocado, o contexto geral, né? Se naquele momento estava o placar, como é que estava exatamente. Mas a gente imagina várias situações, até a possibilidade dele ser artilheiro, de repente, né? Então, se ele deixou de fazer um gol, foi um gol a menos para ele se tornar artilheiro. Então, independente do contexto, ele teve uma atitude muito bacana naquele momento. Não, nessa questão aí, até no comentário aí que eu fiz a respeito do vídeo aí no slide, que fala que nem sempre estar dentro das regras do jogo significa que está sendo ético. No exemplo do vídeo, a gente pode notar que, mesmo sendo válido perante as regras, né, a progressão da jogada, o atacante optou por interromper aquele ataque pela condição do adversário. Pois em seu pensamento não era justo ele fazer o gol enquanto seu adversário não estava em condições de defender, que é justamente até o que o professor colocou no início também, a respeito da parte que você está sendo moral ou você está sendo ético, né? No contexto moral, o gol seria ok, né? Mas no contexto ético, para ele, aquilo não era. Mas poderia ser até que se a bola caia no pé de outro jogador do mesmo time dele, poderia ter feito o gol e para ele aqui tinha sido ético. Porque, por exemplo, não, mas todos nós tivemos a oportunidade de nos preparar, de treinar, estar bem fisicamente, talvez ele não tenha treinado direito, talvez o erro fosse dele, que ele se machucou, e no contexto, o certo era eu ter feito o gol. Ético para ele seria isso, né?
Então, é como mesmo fala, parte de cada um. Teve eu não sei se vocês chegaram a conhecer, pelo menos, ou ter visto, enfim, tem um jogador francês chamado Eric Cantona. Chegaram a conhecer, vocês ouviram falar dele? Foi um dos melhores jogadores. Vi. Ele deu uma voadora no torcedor, professor. Pronto, ele foi um dos melhores jogadores do mundo, né? E ele fez ele tomou várias atitudes, ele era muito explosivo, né? Mas só que teve um dia, como o Luiz aí falou, né? Ele, numa bela partida, ele estava lá jogando muito bem, aí um torcedor, eu acho que era do Crystal Palace, ele era do Manchester United e outra, eu acho que era o Crystal Palace. Tinha um torcedor, você sabe que lá, né, a torcida hoje, ultimamente, há muito tempo, né, mas bem pertinho, e um supremacista branco ficava xingando todos os jogadores do Manchester, né? E aí ele foi expulso nesse jogo e o cara começou a xingá-lo, né? Não em inglês, né? Ele era francês, enfim. Aí vem as questões raciais por pessoas que não são daquele país, né? Para o cara, só quem era válido, ser humano válido, era inglês branco, né? Não foi assim, não presta. Eric não contou conversa, ele foi normal, como vai pro vestiário, de repente ele corre e dá uma voadora nos peitos do cara. Não sei quantos jogos, foi penalizado, enfim. O cara foi banido, né? O torcedor não podia mais assistir jogo, enfim. Eticamente, moralmente falando, ele fez tudo errado, né? Desculpe, moralmente falando, ele fez tudo errado. Mas na ética dele estava combatendo o preconceito, né, professor? Moralmente ele fez tudo errado. Ele não podia simplesmente sair do campo, dar uma voadora no peito do cara na arquibancada. Mas a ética dele, de pensar mais igualitária, enfim, ele não aguentou. Ele já era explosivo. Ele foi lá e depois ele deu entrevista dizendo isso, né? Disse que ele faria isso 1000 vezes, se as 1000 vezes fosse necessário de fazer. Outras pessoas, ele tomou atitude antiética, né? Perante o esporte, perante o espetáculo, perante outra pessoa, enfim. Então, veja que é muito individual, né? A própria questão do Neymar, né, professor? Que teve que Neymar bateu no cara, por mais que o cara também tava xingando ele. A gente só pensa do lado do Neymar, que o Neymar foi ruim, mas ninguém vê o lado do torcedor, que também foi mal educado. Outra atitude dele também é muito parecida com essa que o vídeo que vocês colocaram. Há uma bola cruzada na área e o goleiro tá machucado ou não tá no gol, aconteceu alguma coisa, ele ia fazer sozinho. Aí ele vai e segura a bola com a mão no meio da área e bota a bola no chão para outro time bater a falta que ele pegou com a mão, né? Então, assim, a mesma pessoa, veja como é que são as coisas, a mesma pessoa que corre e dá uma voadora no torcedor por questões da ética dele, de combate ao fascismo, né? Aquela supremacia branca, aquele pensamento, é o mesmo jogador que em tese seria uma atitude errada, né, em tese, é o mesmo jogador, mesminho, que uma bola vai cruzada na área e ele está numa vantagem, como esse jogador estava, né, com o outro machucado, ele se a minha pessoa. Então, assim, veja que a situação também faz a gente ter as atitudes éticas nossas, né? Um exemplo claro é assim, será que eu teria coragem, por exemplo, de pegar uma arma e atirar em alguém, se esse alguém tivesse com algum familiar meu, com a minha mãe, ou com meu pai, ou, tentando matar? Será que eu teria essa... E se eu fizesse, eu estaria sendo antiético comigo mesmo, né? Poxa, para mim matar é antiético, é imoral, né? Mas será que naquela hora, compreende como moralmente eu não posso matar ninguém, né? Mas, pensando nesse caso, existe até uma lei para isso, né? Que é a legítima defesa, né? Então, assim, percebam que isso é muito complexo e às vezes
a gente diz assim, professor, só sei se na hora. Se acontecer na hora. Eu posso dizer uma coisa agora, porque eu não vivenciei aquilo, mas na hora que eu vou saber, eu não faria, né? Eu não faria, mas na hora eu sei, né? Se eu faria ou não, né? Então, assim, é bem complexo isso. Pode passar. Olha o Rodrigo cai aí. Pronto, exatamente. Aí eu peguei até pelo Sport São Paulo. Aí a ética, até a pergunta, a ética é bem aceita no contexto esportivo, essa ética vista com bons olhos, né, dessas atitudes que a gente vê e que, de certa forma, nos inspiram. Por exemplo, Rodrigo Caio, né, aí tá a matéria, Rodrigo Caio se acusa juiz que tira cartão de Jô no Clássico Paulista. Aí tem até, embaixo tem a descrição aí, falando, ó. Um lance incomum aconteceu aos 39 minutos do primeiro tempo no clássico entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi. Após o juiz ter dado cartão amarelo ao alvinegro Jô por causa de um pisão em Renan Ribeiro, ele foi avisado pelo tricolor Rodrigo Caio, verdadeiro autor do choque involuntário no goleiro, de que a punição tinha sido injusta. Aí, nessa ocasião, depois que o Rodrigo Caio chegou e falou para o árbitro isso, o árbitro pegou e tirou o cartão injustamente dado a Jô e anulou, no caso, né? E aquele seria um terceiro cartão amarelo de Jô, no caso ele ficaria de fora da próxima disputa. E no caso, eu acho até interessante colocar isso aí, porque talvez nessa ocasião não englobe até ética e também até a parte moral. Pois se o cartão fosse dado para Jô, e ele não tivesse feito a falta, o árbitro tinha cometido um erro, né? E não estaria perante as regras do futebol que ele não teria sido certo, teria sido um erro do árbitro, por ele não ter visto a jogada, né, da forma correta, talvez não intencional, mas tinha dado o cartão de uma forma errada, e foi avisado pelo adversário. E talvez isso não tivesse tido essa briga tão grande por debaixo dos bastidores, se não fosse a respeito de um clássico, né, de toda a rivalidade que já tem, de toda essa disputa, porque todo meio esportivo, seja vôlei, basquete, seja lá o que for, futebol, o contexto de clássico, aquela rivalidade regional, é algo que foge e muito dos padrões, até do contexto esportivo, muitas vezes. A maioria até das brigas que acontecem na questão esportiva se concentra bastante na questão do clássico, por essa rivalidade tão acirrada. E esse jogador, ele teve essa consciência e foi ético para ele. E até, eu vejo até como justo. Ele até declara que a punição tinha sido injusta. Ele foi justo ao falar que quem esbarrou no goleiro foi ele, não foi o atacante. E retirou isso. E até aí tudo bem, né? Até aí tá tranquilo. Ele teve uma atitude bonita. Alguns podem concordar ou não. Mas se o professor pode passar para o próximo slide, que tem a continuação. Eu queria fazer um comentário antes de passar. Mas pode passar e você faz o comentário, ainda é sobre a mesma coisa. Tá. Porque é o seguinte, né? A gente tem mania de justificar nossas atitudes antiéticas nas outras pessoas. Exemplo, eu faço um gato aqui na minha casa para energia. Aí chega, rapaz, não faço isso não. Você não tá vendo que é errado, tem que pagar a energia e tal. Sim, mas meu vizinho faz. Né? Aí você pega, joga um papel na rua. Aí, não faço isso não, pô, sujar na rua, você sabe que não pode jogar papel na rua. Você diz, oxe, todo mundo joga. É até melhor que dá até emprego pros garis, vai ter que limpar da rua. Tô com ouvido nem quer dar, né? Na pandemia, né? Na pandemia agora. Poxa, eu tô aqui na minha casa, cumprindo isolamento social, né? Tentando fazer a minha parte, todo mundo no meio da rua. Tá nem aí. Eu vou pra rua também, se lasca todo mundo. Então, assim, o ser humano, ele tem essa... Isso é dele, é intrínseco a ele, justificar as suas atitudes nas dos outros, né? Não é porque um sujeito faz algo que eu tenho que fazer, não, né? Então, assim, vocês lembram da questão da Previdência, né? Quando a Dilma foi empichada, aí disse, eu não tive culpa, eu votei no Aécio, né? Cara,
é o Brasil inteiro. Eu não votei no Bolsonaro. Aí eu culpabilizo o que acontece hoje no Brasil nas pessoas que votou nele, porque não fui eu que votei nele. Mas há outros políticos, os quais eu votei, que também fazem. Há outros políticos que poderiam estar combatendo mais massivamente o que ele vem fazendo, que eu votei e não faz. Que mesmo eu não votando nele, eu também tenho culpa no processo. Então, assim, aí fica mais fácil para mim eu justificar. Mas foi o Everton que votou nele, foi Raul que votou nele, a culpa é deles dois. Tipo assim, eu me isento de culpar eles dois, quando não é assim. A culpa é de um todo, não é só o cara de um voto. É muito maior o sistema, é muito maior, né? Então, assim, é muito fácil usar uma camisa, eu votei no Aécio. Beleza, você votou no Aécio, e o que é que vai acontecer com o Aécio hoje? Né? Prenderam a irmã dele agora, para chegar nele, né? Então, assim, é muito maior o contexto, né? Então, fica muito fácil eu justificar as coisas em outra pessoa, né? Como você bem disse aí, seria muito fácil para o Rodrigo Caio deixar o ato ser punido pela federação depois. Dizer assim, quem errou foi ele, o problema é dele. Quando, na realidade, ele pode ajudar a fazer isso, mas aí é alto rendimento, é vitória, é salário alto, é marca, é patrocínio, né? É o Rogério Ceni como treinador, que é o maior ídolo da história do clube, é São Paulo e Corinthians. Então, percebam que é algo muito maior, né? Vai lá, Raul. Raul? Eu acho que caiu, não é? Quem é que... Eu tô... Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Só você? Não, acho que tem... Não, eu tô ouvindo, mas peraí, caiu o Raul e caiu o compartilhamento. Pronto, tá me ouvindo agora? Sim. Estamos. Peraí. Também estou ouvindo, hein? O compartilhamento caiu. Tá, vou voltar. Aqui voltou. Mas me escutaram, né? Sim. Escutamos. Diga que sim, para não ter falado aquilo tudo só. Só o compartilhamento, tá? Certo. Voltou aí? Isso, pronto. Pronto. Aí nessa questão aí eu até separei essa parte aí que fala a respeito do que aconteceu no pós, né? Depois da situação. A primeira aí, essa vermelhinha aí do Globo Esporte, fala que Rogério Ceni deu uma bronca em Rodrigo Caio por fair play. Aí fala que o que aconteceu depois, que depois no vestiário, Rogério Ceni deixou isso bem claro, que não concordou com aquilo que ele fez, por todo o contexto, né? Eu acho que do competitivo, da rivalidade, ele deixou que isso não era, que deixou bem claro que não tinha concordado e até gerou um clima bastante tenso com o Rodrigo Caio depois de tudo isso aí, até a questão dele jogar não foi mais a mesma, de ser titular como ele era, não foi mais a mesma. E até um companheiro dele de equipe, fala aí, a respeito aí nessa matéria no Veja, que fala: Maicon critica a atitude de Rodrigo Caio após a derrota do São Paulo. E ele ainda falou bem assim essa frase, ó, entre aspas: eu prefiro a mãe do meu adversário chorando em casa do que a minha, afirmou o companheiro de zaga de Rodrigo Caio. Aí, para você ter um entendimento, né, às vezes, de como cada um pensa, o próprio companheiro de defesa dele deu essa declaração, né, mas até nessa matéria também ele fala bem assim, não discordo, assim, né, respeito, ele falou bem assim, respeito a atitude dele, aí depois ele falou essa declaração aí, né, ele não chegou a negar e ter dito que Rodrigo Caio fez errado, ele falou que respeitava aquilo que Rodrigo Caio fez,
Mas se fosse ele, né, deixou claro aí que fosse ele, não faria do mesmo jeito, né? Prefiro a mãe dele chorando do que a minha. E, né, e depois disso, com esse mesmo lance, Jô, que foi o atacante referido nesse lance, alguns jogos depois, aconteceu uma coisa com ele, que tá aí nessa matéria aí dos donos da bola, que fala, Neto sobre Jô. Poderia ter feito como Rodrigo Caio, que foi o apresentador critica Jô por não ter usado fair play no lance do seu gol contra o Vasco. Para Neto, o jogador poderia ter sido, pelo menos, honesto a responder as perguntas, porque nesse jogo, no lance, no replay, dá para ver que quando ele faz o gol, ele toca com a mão na bola. E foi um pouco polêmica, talvez. Disseram que a mão talvez não tivesse tão estendida, não tivesse tido a intenção, foi um lance ocasional. Neto cobrou pelo menos para ele que ele fosse honesto em falar, não, realmente a bola bateu, eu não sei dizer a você se realmente foi gol ou não foi, por isso que eu não declarei, ser honesto a respeito do lance, né? Para ter esse fair play de volta, né? Essa continuidade do fair play. Gerou uma polêmica muito grande porque houve um fair play com ele jogando, mas na continuidade, né, de jogos, ele teve a oportunidade também de espalhar esse fair play e não aconteceu. Assim, Raul, aí pessoal, né? Pessoal, rapidinho, eu posso falar uma coisa que aconteceu comigo? Pode, diga. É pertinente, Raul, como a gente jogou no América, Raul, em períodos diferentes, mas a gente jogou no América. Teve um professor, que hoje é meu amigo, que assim, eu não vou dar culpa nele porque ele foi criado dessa maneira, né, no futebol, né? Então, ele é um cara muito legal, tudo, mas nesse corte aí a gente fez um amistoso. Não lembro se foi contra o ABC ou contra outro time. A bola bateu na minha mão, eu tava na lateral esquerda, mas eu tava na ponta da área, bateu na minha mão e o árbitro apitou. Aí deu falta, fora da área. Aliás, deu falta não apitou. Mas só que todo mundo foi pra cima do juiz. Aí falou assim, olha, inclusive o menino vai admitir que bateu na mão, entendeu? Aí chegou pra mim todo mundo, eu falei, não, realmente bateu na minha mão. Aí ele deu falta, deu pênalti. Aí beleza, né? O goleiro do meu time até defendeu e tudo, mas quando terminou o primeiro tempo, eu falei, olha, a próxima vez que você fizer isso, você não pega mais em relação. Relação é um termo que a gente usa para pegar titularidade. Então, tipo assim, eu exerci a minha ética do que eu acreditava, porém, eu fui questionado com a minha atitude e pondo em risco a minha vaga. Porque assim, né, Luiz, a ética não acompanha, né? Não está inserida, né, no esporte de alto rendimento, né? Não é uma coisa que a galera se utiliza. O fair play, por exemplo, que é a campanha que a FIFA, né, realiza para ter o jogo limpo, tentar deixar o jogo eticamente, deixar o jogo mais ético, né? O cara sofre uma falta no ataque, aí o cara joga a bola para fora, aí o cara vai bater o lateral lá da defesa. Que fair play é esse, entendeu? Então, assim, não existe ética no alto rendimento, e quando aconteceu com você, né? Tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, o Rodrigo Caio hoje joga no Flamengo e é multicampeão, então paciência, né? E deixa ele com a ética dele e vamos para frente. Ele conseguiu, mesmo com essas atitudes que o esporte de alto rendimento não abraça, né? Ele conseguiu ser multicampeão com o Flamengo, né? Hoje, e o Rodrigo Caio, as entrevistas dele, pelo menos na minha visão, e aí não é enquanto torcedor, não, nem de time A, nem de time B, eu estou falando do Rodrigo Caio enquanto jogador, as entrevistas que ele dá, para mim, são as mais honestas que eu vejo. Ele fala mesmo. Eu toquei nele e realmente derrubei o jogador dentro da área. Mas, na minha opinião, não era necessário o juiz marcar pênalti, porque não chegou a ser um tranco tão forte que o jogador rolasse como ele rolou. Então, assim, ele não nega que bateu no cara,
né? Ele disse que bateu, mas ao mesmo tempo ele sabe da regra, ele disse que o cara se jogou, saiu rolando. Não, o tranco não foi tão forte a esse ponto. Do mesmo jeito que ele disse que quem pisou no pé do jogador lá não foi o jogo, foi ele, né? Eu gosto muito também das entrevistas do Diego, né? Do Diego. Eu acho também muito honesto as entrevistas dele. Ah, mas a maioria disparado, principalmente treinador, é assim, o juiz está roubando, teve um pênalti pro meu time, ele não deu, era para ter expulsado o fulano, ele não expulsou, sabe o quê? Mas quando é contra ele, ele não fala nada. A favor dele, né? Você já viu algum treinador chegar lá na hora da entrevista e dizer assim, teve um pênalti pro seu time, foi pênalti, você acha que foi? Ele não vai dizer, não foi não. Não foi não, o árbitro errou, ela não era para ter marcado esse pênalti. Não era para ter esse time X, não. O meu jogador simulou. E o ato caiu. Ele não diz. Agora, contra ele, vai para a justiça desportiva, vai para isso, vai para aquilo, só perdeu por causa disso, perdeu por causa daquilo. É a história de justificar as coisas nos outros, né? Você justifica suas atitudes antiéticas e imorais nos outros, ou culpabiliza os outros pela sua incompetência, né? E aí, por gentileza, não é com vocês direcionado, por favor. Mas o aluno de escola, o aluno de universidade, de qualquer lugar. Não, porque aconteceu isso, não, porque aconteceu aquilo, não, porque caiu, não, porque eu esqueci o pendrive, não, porque era fulaninho que ia apresentar e ele deu, né? Culpabiliza qualquer um, menos você. Então, assim, a gente, enquanto ser humano, né, a gente tem que começar, e aí de uma forma geral, tá? Tem que começar a ter responsabilidade sobre as nossas ações, sobre o que a gente faz. Professor, o grupo era eu, Everton, Raul, Hernani e Diogo. O Diogo não vai vir, né? Ele está no trânsito, mas a gente vai apresentar o trabalho aqui, porque todo mundo tem aqui o trabalho para colocar no computador e tal, e tal, e tal, e tal. Tá no e-mail, Ou então, mundo, professor? Ou então, até ser honesto, assim, por experiência, assim, né? Eu acho que a grande maioria aqui, não sei se todos, mas a grande maioria aqui já é formada em licenciatura, por exemplo, até nós como professores dando aula, um aluno chegar para a gente e ser sincero, professor, eu realmente não fiz o trabalho porque eu esqueci, foi irresponsabilidade minha. Se o senhor puder me dar uma chance, tudo bem, se não puder, eu vou compreender. Eu acho que o professor se sente tão mais aliviado em saber que o aluno está sendo honesto que ele dá uma nova oportunidade, pelo menos comigo eu daria. Rafael, vocês estão falando de mim, é? Raul, não, Everton, jamais. Eu sou um professor, eu acho que eu ultrapasso os limites da humanidade, eu acho. Porque eu entendo qualquer situação que o aluno venha a passar, eu sou muito compreensivo. Você já deve ter percebido, né? Eu não, se você chegar para mim porque eu esqueci, ou então eu estava passando por um problema, eu não consegui falar, me diga a verdade, não fique inventando, não, porque, como você falou, é muito mais fácil que o professor seja compreensivo quando você fala a verdade do que quando você fica inventando, entendeu? Não sei se eu disse a vocês aqui o caso de uma menina que não queria fazer aula prática. Eu acho que eu disse para vocês já que ela ficava dizendo que era que eu estava menstruada, toda aula ela ficava menstruada. Quando eu percebi, ela estava um mês inteiro menstruada. Diga assim, professor, eu não gosto de fazer as aulas práticas, eu não quero fazer. É muito melhor ser honesto e dizer isso, eu não gosto de fazer, eu não quero fazer. Porque eu não vou obrigar a pessoa a fazer o que ela não quer fazer, não, pô. A pessoa só faz. Eu vou dizer, não, Maria, ou então Raul, então qualquer, vai ter que fazer. Se não fiz, não. Não vou obrigar o sujeito a fazer uma coisa que ele não quer fazer, né? Mas eu vou tentar explicar a ele que a prática, aquele momento, é um momento de aprendizagem diferente de uma aula teórica expositiva. Tentar mostrar a ele a importância daquele momento. E se ainda assim ele não quiser, paciência. Aí a gente utiliza de outras estratégias, né? Então, faça um relatório da aula,
me ajude aqui, então, a construir a aula. Sei lá, você inventa outra coisa. Agora, o que não dá é obrigar o sujeito a fazer e também deixar ele sem fazer nada, né? Então, assim, é dizer a verdade. Comigo, dizendo a verdade, você ganha muito ponto. Assim, eu sou muito tranquilo com relação a isso, até porque eu também lido com a verdade com vocês. Um dia desse eu não consegui, eu não dei aula a vocês e coloquei no grupo, porque que eu não podia dar aula. Então, assim, eu não vejo problema nenhum em você dizer a verdade, né? Para mim é ético dizer a verdade. É uma questão moral também. E aí voltando para o nosso alto rendimento, para o esporte não anda, a verdade não anda junto. Quantos de, vamos mudar o futebol, voltar para o vôlei, em homenagem a Everton. Antes de ter esse replay lá com quantos toques no dedinho lá do bloqueio, a bola pegou e os caras diziam que não tinha pego. Entendeu? Então, assim, o cara sabendo que pegou nos dedinhos dele. Então, assim, quantas vezes o cara tocou na rede, o árbitro não viu, a outra equipe ficava apontando para a rede, implorando para o árbitro, mas o árbitro não fazia nada porque não viu. Nem o de cima, nem o de baixo. E nem o cara se acusava. E quantos atletas se acusavam de que tinha acontecido de fato? Pegou no bloqueio, levanta a mão, dizendo que pegou. Então, assim, é de cada um, né? É muito relativo isso. A gente exigir ética, moralidade. Aí a moralidade, por exemplo, uma atitude imoral foi a questão do árbitro, né? Que a gente viu esses dias, esses dias não, né? Há um tempinho já, 2005, se eu não me engano. Do árbitro lá, né? O Edilson Pereira de Carvalho, né? Que ele é comprado, né? Corrupção para literalmente roubar em determinados jogos para a equipe X ou Y. Agora, na Federação Paraibana, né? Para os campeonatos aí, eles estão aí ver se vai mudar o resultado, se não vai mudar, se vai invalidar, se não vai invalidar, se vai, dependendo de como ser, você vai manter, vai punir só as pessoas envolvidas. Isso tudo é imoral, né? Passou aí a todos os preços, a corrupção, né? Então, assim, não anda muito junto, né? Aí vem a graça no vôlei, né? Na corrupção, tem aí o Nusman no COI, né? Nós temos aí o Ricardo Teixeira, né? Todos eles são imorais, todos eles são antiéticos, né? Esse acabo do momento, imagina seria mais forte se não tivesse tido isso, esses atitudes de corrupção, né? O atleta se dopar, né? Principalmente no MMA, né? E vence as lutas. Que vitória é essa, né? Que vitória é essa? Eu estou tendo uma vantagem, e aí eu repito o que o Raul falou, né? Da ética do jogador, que não quer a vantagem. Eu estou querendo ter a vantagem, né? Me anabolizando, né? Em cima do outro, né? Para ter mais força, para ter mais resistência do que o outro, enquanto o outro, em tese, treina de uma forma natural, apenas com suplementação, alguma coisa do tipo, eu estou lá anabolizando, né? E aí o atleta pega, dependendo se for pego, que a gente ainda tem que ver isso, né? Até que ponto eles querem pegar determinados atletas, né? Porque determinados atletas trazem muito dinheiro para eles, né? Um exemplo vamos supor, o McGregor, que é o irlandês lá, o maior vendedor de pay-per-view da história do UFC. Até que ponto ele se anabolizou e deixaram passar, porque ele vendia muito, né? Então, assim, não sei dizer se ele se anabolizou ou não, mas é alta. E ele foi pego? Não. Por quê? Não sei. A quantidade de venda que ele dá para você, por Dana White, né? Que a gente chama de grana White. Então, assim, tudo isso tem que ser muito discutido, tem que ser muito debatido, né? A questão da ética, né? Até que ponto vai, né? A minha ética, até que ponto vai a ética de Everton, né? Não é à toa que colocam
é necessário colocar um desafio de vídeo, porque os atletas não conseguem ser éticos. Nem os treinadores, nem ninguém. Tem que ter algo que faça com que eles se sintam constrangidos com aquilo, né? Mas, Rafael, o pior é que sempre tem uma forma de burlar essa situação. Burlar, que eu digo, não é de enganar. Mesmo com isso, você é levado a não ser ético, ou pelo menos de acordo com o pensamento de algumas pessoas. Porque, por exemplo, você tem uma chance do desafio, né? E se você pede um desafio para aquela situação, se o seu desafio, você como técnico, né, for assertivo, ele permanece, você tem direito dele novamente, quantas vezes você precisar, né? Então, o pessoal às vezes não toca no bloqueio, mas é levado, seria até uma situação ética também. A pessoa do outro time, tipo, não pegou no meu bloqueio, aí o técnico do outro time insiste em dizer que pegou e vai pedir o desafio, né? E ele também poderia acreditar, se de repente fosse uma coisa comum, essa atitude ética, né, dentro dos esportes, fosse uma atitude comum minha, ele vai pedir e eu vou achar ótimo. Eu não vou dizer que pegou, que não pegou, eu vou ficar na minha, porque ele vai perder aquela chance, que lá na frente pode ser crucial, num momento que realmente pegue, ele fosse precisar novamente, e eu já fiz ele perder essa oportunidade. Ou ele, por consequência, também perdeu a oportunidade por não acreditar na postura ética da outra pessoa. Então, virou realmente uma bola de neve e ninguém confia em ninguém porque construiu-se isso ao redor da história. Eu já vi, viu, Everton, jogadores subirem no bloco, descer no bloco e fazer tipo o cara ali chateado e bater uma mão na outra, tipo fazendo com que o treinador do outro time peça o desafio pelo gestual, pela leitura corporal do adversário, tipo assim, pô, ele tá chateado, então pegou na mão dele, entendeu? Para o cara pedir e não ter pego. Então, assim, os caras eles conseguem ultrapassar todos os limites, entendeu? Imagina, só veio você no bloqueio, aí cai nós dois, não pegou. Não pegou. Aí a gente vai e faz carinha de que pegou, entendeu? Então, assim, cara, Paulo, só pro outro enganar, né? Pode induzir o outro a perder a oportunidade disso, né? E tem mais, viu? As pessoas são tão... Eu vou além, viu? Algumas pessoas, tudo bem, ultrapassam todos os limites, mas alguns até com certa razão. Dizem até que aquele programa lá, que aquele vídeo e tal, também está cometendo atitudes, né, antiéticas, erradas, né? Desconfiam até desse sistema. Né? Você vê como o negócio é pesado, né? No tênis você vê muito isso, né? O tênis, a bola bate milimetricamente no replay, na linha. Quem é que prova? Não, porque é um sistema super exato, sabe o que? Aí o cara diz, rapaz, não sei não se é super exato. Não, mas é muito rápido, pô, sabe o que? Rapaz, se o sistema é tão exato, pode ser também muito rápido para cometer algum desviozinho, né? Então, assim, os caras desconfiam. Eles tentam deixar o jogo mais honesto. Tentam deixar o jogo mais honesto. Deixa? Não sei. Abre outros precedentes. Sempre encontram... Abre outros precedentes. Exato. No futebol, ainda é pior do que o vôlei e o tênis, por exemplo, porque no futebol o árbitro vai lá ver, e se ele não quiser, ele pode ter visto a mesma coisa 10 vezes, ele não marcou mesmo e fica por isso mesmo. No vôlei e no tênis, não. Marcou, ele volta. Mas no futebol ele não tem essa obrigatoriedade. Mesmo os outros 3 lá dizendo que, pegou na mão, vai ver, ele vai ver lá e diz, não. Pegou, mas foi sem querer. Ele volta e pronto, não marca nada. Abre trilhões de precedentes, né? Para que chamar o cara, então, se o cara não vai marcar? Então deixa ele lá na subjetividade dele mesmo, errar. Tem gente que defende não usar isso no futebol especificamente, porque diz que o futebol perde toda a sua magia, né?
perde as discussões de final de semana, as discussões de barzinho, entre a zoação entre os amigos, né? Teve um goleiro, aquele Felipe, que era do Coelho no Flamengo, disse que era maravilhoso ganhar um campeonato do Vasco com um gol de mão. Isso é coisa que se diga, pô. Peraí, pô, tá de sacanagem dizer um negócio desse. Eu acho que não é maravilhoso. Não é. E aí, esse exemplo do jogo que vocês botaram aqui é perfeito. O mesmo jogador, o mesminho que elogiou a atitude do Rodrigo Caio, não diz nem ao menos que bateu na mão dele. Então, que ética é essa, Jô? Que ética é sua que, no momento que lhe privilegia, é tudo maravilha? Ou é uma coisa ou é outra. O Rodrigo Caio até hoje se comporta da mesma forma, né? Então, assim, ele está condizente com o que ele fala e acredita. Já o Jô, me parece, né, não quero fazer julgamentos do histórico inteiro do jogador, mas, pelo menos aí nessas situações, me parece aí um pouco ambíguo, né? Essa questão ética, né? Muito bem, Rodrigo Caio, valeu, você foi ético, muito bem, mas na hora que bate na mão dele, ele nem para dizer que bateu na mão. Então, assim, fica complicado, né? Pode passar. Aí, é só um questionamento, né? Que no mundo capitalista, o que é mais importante? Se é ser ético, usar, ou se não, usar de tudo para sair com a vitória, né? Se o que vale mais é os nossos valores, assim, do que a gente acredita, aquilo que é valorativo para a gente, até no contexto esportivo e de competição lá de você estar atuando, ou se é mais importante a vitória pelo contexto capitalista que a gente vive, né? Do dinheiro que está em volta, dos patrocinadores, de toda a imprensa que vai cair em cima da situação, né? E pode até, você sendo ético, como aconteceu com o Rodrigo Caio, pode prejudicar você no contexto esportivo, né? Aí vai muito da pessoa, se os valores dela estão acima até dessa questão capitalista. Lógico que todos nós vamos precisar de recursos, né? Mas ela tem o entendimento que ela pode, se esse clube não valoriza essa pessoa por ser ético, pode ter outro que valorize, como até aconteceu com o Rodrigo Caio, né? Estava no São Paulo, aconteceu tudo isso, de certa forma foi excluído, foi rejeitado de várias maneiras, né, internamente, mas graças a Deus a carreira dele deslanchou, né, ganhou agora muito campeão, como até o professor colocou, ele é muito campeão pelo Flamengo, vários títulos e permanece com os mesmos valores, né. Aí é só esse questionamento aí para cada um, pode passar. A gente já discutiu isso, né, o esporte ele cresce ferozmente junto ao capitalismo. E tudo que acontece no meio esportivo hoje, de alto rendimento, Olimpíada, Copa do Mundo, campeonatos nacionais, né, internacionais, enfim. Mas nesse contexto aí, que você leu aí no final, vale tudo para que o meu time seja campeão, não interessa o que vai acontecer com o árbitro, não interessa o que vai acontecer com o adversário, não interessa nada. O que interessa é o meu clube ser campeão. E aí vai uma crítica ferrenha da minha parte ao presidente do Flamengo e do Vasco, por exemplo, que foram falar com Jair Bolsonaro para voltar aos campeonatos no meio de uma pandemia. Porque eles estão pensando no quê? Eles não estão pensando em valores éticos, valores morais. Eles estão pensando simplesmente no umbigo de cada um deles para que volte o futebol e eles ganhem dinheiro. Aí eu lhe pergunto, e o coitado do Madureira, o coitado da Portuguesa do Rio, que jogam o Campeonato Carioca, como é que eles vão fazer testagem de jogadores todas as partidas? O Flamengo vai pagar do meu e do time adversário. Então, assim, é muito egoísmo. É pensar só no próprio umbigo, porque é o time hoje mais rico do Brasil, né? Que consegue. Aí vem o elogio também, né? Conseguiu, durante os últimos 8 anos seguidos, ter superávit, né? Ao invés de déficit nas suas contas ao final do ano. Consegue pagar suas dívidas, todo final da dívida. Se continuar nessa atuada,
não será nenhuma surpresa o Flamengo não dever mais, né? Sempre eu faço críticas nesse sentido, faço críticas aos garotos do Ninho do Urubu que perderam suas vidas e o Flamengo não tem coragem de pagar. Porque não vai ter dinheiro que vai representar a morte de um adolescente daquele, mas, no mínimo, amparar aquelas famílias. A proposta do Flamengo é dar um salário mínimo, que era o que eles ganhavam até o suposto 21 anos que ele completaria se ele estivesse vivo. Isso é de uma desumanidade, é de uma insensibilidade gigantesca. Agora, no caso desse aí, professor, no caso aí, eu estava vendo a entrevista agora do presidente do Flamengo, ele falou que repercutia muitas mensagens a respeito disso que não eram verídicas. Por exemplo, ele falou que agora, desde o acidente até agora, cada família de cada menino, eles estão recebendo 10 mil por mês por parte do Flamengo e já tem um acordo proposto para todas as famílias, a qual três já aceitaram e o pai de um dos 3,5, ele até declarou 3,5 porque um foi o pai e a mãe não aceitou. A respeito disso, ele disse que as pessoas que administram, né, o setor financeiro, analisaram todas essas questões que já aconteceram desses imprevistos, né, dessas catástrofes assim que acontecem, né, a respeito disso e de indenização, e ele disse que o Flamengo, a proposta do Flamengo é superior a todas as outras que já aconteceram no Brasil, já é superior. Só que as famílias estão querendo um valor absurdo. Ele já conseguiu um contrato com três, já está tudo ok. E mesmo assim, até aquelas que não aceitaram ainda estão recebendo 10 mil por mês desde o do dia do incidente. E o Flamengo tenta acertar, só que algumas famílias estão querendo um valor absurdo. Ele até falou, logicamente que nenhum valor vai poder suprir a vida que perdeu. Ele disse que foi a maior catástrofe, o maior desastre que já aconteceu na história do Flamengo, mas que valores absurdos que o clube não poderia arcar, que estaria até longe da realidade do Brasil no contexto desse ressarcimento, né? Digamos assim, desse momento que aconteceu com essa família. O que me incomoda mais nessa história, é lógico que não vai ter dinheiro nenhum, é o presidente do Flamengo dizer que o Flamengo não tem condição de arcar. Porque você pensar nos salários dos jogadores, por exemplo, são salários absurdos, né? Então, para isso aí, ele arca, né? O jogo do Flamengo, cada jogo que o Flamengo faz no Maracanã, a renda é bilhões de reais, né? Cada jogo, né? Então, assim, eu continuo achando que ainda assim é muito egoísmo, né? Mas, vamos para frente. Pode passar. Se ele tiver mudado alguma coisa, realmente, como você está dizendo que ele está mudando, menos mal. Menos mal. Sim, sim, claro. Pode passar. Eu queria dar um exemplo meu. Eu já fui campeão, apesar de vocês duvidarem de mim, eu já fui campeão aqui do estado de badminton, né? Na época era disputado 4 etapas, né? 2 no primeiro semestre, 2 no segundo semestre. Aí ele tinha lá adulto, né? Tem as categorias, né? Juvenil, enfim. E eu fui campeão adulto, até porque eu já conheci o badminton, já era velho, no bom sentido da palavra. Tá, experiente. E na final de uma das partidas, é melhor que 3 games e 21. Eu tava 1-1, e no terceiro game, que é em 15, os dois primeiros em 21 e o último em 15, tava 17-16, ou era 18-17 já, para o meu adversário. E ele coloca um pingo na frente, né? E eu vou lá, consigo morto já, né? Cansado. Ele é um pouco mais novo, ainda um pouco mais de garra que eu. Ele dá um pingo na frente, eu corro para pegar esse pingo, devolvo mal a peteca, porque eu já cheguei nas últimas, só consegui passar para o outro lado e fiquei torcendo que ele errasse, né? Tipo assim, eu vou chegar nessa, e se ele acertar em qualquer lugar na volta, eu não vou chegar. Né?
Então, eu só fiz passar para o outro lado na torcida que ele errasse o golpe, o que seria muito difícil, mas para não desistir do ponto. Cheguei, coloquei para o outro lado e ele foi, pegou e colocou lá no fundo da quadra. Aí eu olhei assim, como ele jogou muito alto, acho que ele teve medo de jogar um pouco mais rente e eu levantar, num momento de reflexo, levantar a raquete e pegar na raquete sem querer, né? Eu ainda podia fazer isso e voltar para ele, e ele jogou mais alto. Nisso dele jogar alto, a peteca foi lá atrás, né? Bem alto. Eu disse, eita, vou ter que correr. Mas como foi muito alto, eu fiquei pensando, poxa, dá para chegar. Dá para chegar. Aí eu comecei a correr. Voltando, né? Aí eu fui, essa peteca vai fora. Eu pensando, olhando ela viajar, essa peteca vai fora. Aí eu disse, vou pegar, não vou pegar, fiquei naquela dúvida. Não, ela vai fora, não vou pegar. Aí a bicha foi na linha. Puf, na linha. Mas só que o meu corpo acobertou essa peteca ao árbitro. O árbitro foi e marcou fora. Deu out. Ou seja, eu iria empatar o jogo para ter mais 2 pontos. E ninguém viu essa peteca porque o meu corpo encobriu o árbitro de cima de uma cadeira que ele fica lá em cima e muito mais ele que estava do outro lado da rede. E ele nem reclamou. Né? Aí eu disse que foi dentro. Eu, assim, não, ninguém acreditou que eu disse que tinha sido dentro a peteca. Nem ele acreditou que eu disse que tinha sido dentro. Porque ele ganhou o jogo, né? Ele fez, eu fui 18-16, eu fui 19-17. Ele faltava um ponto para fechar os dois de diferença e ele fez. Aí, termina o jogo, você cumprimenta o ato, cumprimenta o adversário, é hábitos como a gente viu, né, na última aula de esporte e sociologia, é hábitos, né, você fazer isso, apertar a mão do adversário, assim como é no vôlei, né, a mão do adversário, terminar o jogo, e o árbitro, ok, falou nada comigo, agradeceu, só disse, obrigado, eu não tinha visto, eu disse, não, eu vendo, eu conseguindo ver, eu digo sempre a verdade. Terminou tudo, aí veio alguns outros atletas, outras pessoas vieram falar comigo, dizendo, rapaz, como é que tu disse que uma peteca dessa é dentro, cara? Aí eu disse, porque foi dentro. Simples, né? Aí disse, mas pai, o árbitro não deu fora, pô, ficasse calado, a culpa não ia ser sua. Eu disse, a culpa ia ser minha, sim. Não, ia ser do árbitro que errou, não, ia ser minha, que vi. E não falou. E não falei. Veja a transferência de responsabilidade, né? Aí diz assim, cara, tu perdeu a etapa, né? Do campeonato, né? Eu digo, cara, eu perdi uma etapa, mas eu não perdi o que eu acredito. Enquanto eu estiver em qualquer disputa, seja a brinca, ou seja a Vera, se for para ganhar de alguém na mutreta, no jeitinho, né? Fazendo um migué ou outro, eu não quero ganhar dessa forma. Tanto é que eu perdi essa etapa, mas eram 4 etapas, né? Eu fiquei essa etapa em segundo, na outra eu fiquei em terceiro e ganhei as 2 últimas. E aí, no final de tudo, junto à pontuação das 4 etapas, eu sagrei o campeão daquele ano. Então, assim, eu não perdi a minha essência, né? Em prol de uma etapa. Agora, tem uma coisa a ser dita. Será que eu continuaria tendo? E aí eu me pergunto também, se não fosse uma etapa daqui, do RN, se fosse o Campeonato Brasileiro, se fosse uma Olimpíada, entendeu? Se fosse Copa do Mundo de badminton, será que eu faria isso? Porque é um campeonato micro, né, pô? Você perdeu uma etapa do estadual, sim. É a mesma história do jogador lá, né? Se tiver 3-0, o que é que tem ele não fazer o quarto, né? Então, assim, coisas a se pensar. Se fosse um jogo olímpico, será que eu não foi dentro e perderia a medalha de ouro, por exemplo? Numa final? Não sei, né? Então, isso é uma questão a se pensar, principalmente nesse que vocês colocaram aí, do mundo capitalista. Pode passar.
Aí eu coloquei aqui alguns, a gente colocou no caso alguns exemplos para serem assim, né, a serem seguidos, porque assim num contexto esportivo, a ética quando pode até fugir um pouco da questão moral, tipo fugir que eu falo para uma coisa enriquecedora, né? Fugir não no contexto de descumprir, mas sim de valorizar ainda mais o contexto esportivo. Alguns exemplos que aconteceram. Por exemplo, esse aí tem até o tema, né? Deixa o adversário marcar. Nesse contexto aí, na abertura da temporada 2015-2016, aí Harry Forrest, do Doncaster Rovers, tentou devolver a bola ao goleiro, né? E nesse lance aí, quando ele tentou devolver a bola ao goleiro, ele chutou com muita força. Então encobriu e foi gol. Aí, por ter sido gol, na regra do jogo, o juiz tem que dar gol, né? Porque o fair play é uma coisa de cavalheirismo, companheirismo. Mas se ao devolver a bola e a bola entrou no gol, o juiz tem que marcar gol, não tem para onde fazer. Aí, nesse contexto, os jogadores, né? E o técnico abriram mão na saída de bola de meio, ficou o jogo 1-0, né? Deixaram a equipe adversária empatar. Não, o justo é que eles empatem, porque a gente não estava querendo fazer o gol e não era justo a gente fazer o gol, a gente queria devolver a bola. A gente queria ter uma atitude de fair play. Então foi meio que um fair play duplo, né? Ele tentou devolver a bola fazendo fair play, mas não deu certo. Então ele fez outra oportunidade de fair play. Pode passar que tem vários exemplos que eu coloquei para não ficar tão a gente perder tempo. Olha a hora para mim aí, porque eu fico aqui e nem me lembro. 6h30, deixa eu dar uma corrida aqui. Aí tem outra parte aqui também, que em uma partida de rugby contra o país de Gales em julho de 2003, a Nova Zelândia pegou a bola em uma posição ofensiva após uma rotatividade provocada por Jerry Collins, atacando o capitão capitão de Gales, Colin Chambers. Tana Ugma, no entanto, não participou do ataque. Em vez disso, ele se virou para Chaves, colocou na posição de recuperação e garantiu que o galês não tivesse engolido seu protetor bucal. Porque na ação ofensiva dessa jogada, o contato fez com que o jogador caísse, meio que desacordado, apagado, e o protetor bucal que eles usam na partida de rugby, ele ficou meio que engasgando ele. Então ele abriu mão, não, pô, meu time tá atacando, mas uma vida é muito mais importante. Até tem aí no título acima, salvar uma vida é mais importante. A vida dele é mais importante. Ele caiu aqui machucado, ele precisa mais de atendimento do que meu time de marcar um ponto. Aí nessa outra questão aí, tá aí juntas até o fim do tema, né? Nas manobras de 500 mil metros nas Olimpíadas do Rio, Nick Hamblin, da Nova Zelândia, caiu sobre a americana Abe De Agostino, a cerca de 4 voltas do final. De Agostino ajudou Hamblin a se levantar, mas depois desfaleceu com uma dor horrível. Esperava-se que Hamblin continuasse sua própria corrida, mas ela retribuiu o favor e ajudou a americana. Ambas percorreram a milha, a final da corrida, obviamente, terminando em últimas, foram premiadas com vaga na final após a decisão, né, o que aconteceu. Aí, um dos exemplos, né, que falou que uma tentou ajudar a outra por um contexto de algo que aconteceu, que foi involuntário, né, poderiam até, não, foi sem querer, foi involuntário, vamos conseguir, você se machucou, desculpe, não foi a minha intenção, mas eu preciso continuar. Mas os valores éticos dela falaram, não, se eu bati nela, ela caiu, se machucou, não consegue completar a corrida, eu vou ajudar a completar ela a corrida, mesmo que a gente chegue em último, pode passar. Aí sim foi pesado, viu? Mais 2 exemplos aqui do erro proposital. Em um confronto importante na Premier League, a última coisa que você esperava de um jogador é cair na área e insistir que não é pênalti. Robin Fowler fez exatamente isso. No entanto, contra o Arsenal em 1997, quando tropeçou no ato de contornar David Seaman em uma situação individual, ele imediatamente virou-se para o árbitro acenando contra a penalidade que havia recebido. Holland pegou a bola e errou deliberadamente, mas Jason Mector converteu no rebote. Essa aqui é uma controvérsia, eu achei engraçado, porque ele teve uma atitude ética, né? Tipo, poxa, eu tropecei, eu caí, não foi pênalti. Aí falou pro juiz, mas o juiz, não, eu vi e eu quero marcar o pênalti, e marcou. Mesmo ele querendo ajudar o juiz, né? Aí ele fez, tá bom, você marcou, então você é ético perdendo a cobrança. Eu acho que ele bateu a cobrança, né? Propositalmente buscando errar. Só que nisso houve o rebote, e no rebote o companheiro dele acabou fazendo o gol, né?
Era pra ter Teoricamente ele cumpriu, né? Teoricamente eu posso falar uma coisa que eu lembrei, é muito pertinente, que o Raul tá falando. Eu não sei se tu viu, Raul. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Teve um campeonato mundial de futsal que o Brasil era o bicho-papão do campeonato, entendeu? E teve um jogo ridículo, acho que foi, não sei se foi contra a Espanha, outro time lá, que os times estavam tentando tipo, levar gol, entendeu? Foi até apareceu até no Globo Esporte, então, tipo assim, era tentando fazer gol contra, o outro time impediu que o próprio time fizesse gol contra. Entendeu? Entendi. Tá acompanhando, professor? Sim. Então, um jogo de seleções, eu acho que era a Espanha e outro time. A Espanha conseguiu impedir que, eu acho que era, não sei se a Argentina ou foi um time daqui da América do Sul, conseguisse fazer o gol contra si mesmo. Eles ficaram defendendo o gol do adversário para eles não fizerem gol contra, porque quem perdesse o jogo não ia pegar o Brasil na semifinal. Entendeu? Entendi. Então para você ver onde chega um nível, entendeu, professor? Eu acho que tem até uma matéria que tem como puxar do YouTube, depois eu vou ver. Mas eles defenderam o gol do adversário para impedir que fizessem gol contra. Ao invés de eu querer fazer o gol, eu não quero. Você entendeu? Eu tô tentando fazer gol em mim mesmo. E a outra equipe não quer que isso aconteça, né? Os dois queriam perder, professor. Os dois. Foi muito repercutido isso aí. Foi uma vergonha. O Brasil ganhou, no final das contas, esse campeonato de todos aí. O Bernardinho fez isso, pô. No Campeonato Mundial, ele perdeu um jogo lá de proposta. Se eu não me engano, foi para a Bulgária que ele perdeu. Ele botou acho que foi um ponteiro para ser levantador e disse que os levantadores estavam contundidos para o Brasil perder, para pegar uma chave mais à frente, mais fraca, né? Uma chave mais fraca. E aí ele não assumia, né? Não assumiu, né? Nem a pau que fez esse propósito, mas é notório que fez de propósito. E aí é que tá, né? A minha ética, no caso da dele, permitiu que eu perdesse um jogo proposital. A minha não. A minha não permite isso. A minha é para ganhar todos os jogos. Se não der para ganhar, beleza. Mas no caso dele, não. Ele botou o time reserva, botou um cara que nem é levantador para levantar. A Bulgária ganhou do Brasil porque ganhando passaria de fase também, então botou o time titular. Enfim, foi muito feio. Mas no final das contas, o Brasil foi campeão desse torneio. Né? Foi campeão mundial. E a gente vai lembrar de ter sido campeão mundial. E não só a gente mesmo que discute isso, né? Que é mais específico nosso, da nossa área, que a gente vai discutir esse tipo de coisa. Mas no final das contas, a galera vai lembrar só, o Brasil foi campeão mundial tal ano, tal ano, tal ano. Não vai lembrar que durante a campanha, Bernardinho perdeu um jogo de propósito. Não, fica só pra gente mesmo. Mas, de uma forma geral, na galera só lembra quem ganhou, né? Quem foi o campeão. Isso. Nesse outro contexto aí, que tá aí até falando a respeito do tênis também, que Andy Roddick enfrentou o Fernando Verdasco, e nessa ocasião aí ele tava com o match point, no caso o ponto da vitória, que seria no saque do adversário. O adversário sacou e a bola duvidosa o juiz deu fora, né? Então ele passaria a fase seguinte, era o ponto do jogo. Só que ele, ao olhar onde a bola tinha batido, ele disse que viu a marca da bola sobre a linha e acusou e disse ao árbitro. E o ponto voltou, né? No caso, não voltou, né? Foi o ponto contabilizado para o adversário. Então ele perdeu o match point daquele momento, mas no decorrer da partida ele ainda conseguiu a vitória. Pode passar. É porque aí Roma, o match aí de Roma é saibro. E não tinha replay, né? 2005. Não tinha desafio, mas só que no saibro dá para você perceber porque eles estão... Fica a marcazinha, né? No saibro. Sempre do reto e fica a marca. Aí toda a vida ele vai lá ver, o árbitro vai lá ver. Uhum. E aí ele foi ver e viu, né? Isso. Andy Roddick. Aí algumas coisas que eu achei pertinente, como nós, como os profissionais de educação física, devemos ensinar, assim, né, repassar para todos os atletas esses valores como respeito, humildade, disciplina, ser justo e ter um jogo limpo.
Foi alguns pontos que eu separei, pode passar. Pronto, aqui foi uma coisa que nós criamos assim, eu achei bastante pertinente, que a beleza do esporte não está no dinheiro que circula por trás dos bastidores, mas nos lances incríveis, plásticos, a superação, a determinação, a quebra de recordes e, acima de tudo, a beleza de uma disputa limpa e justa, sendo ético como cidadão e atleta. Pode passar. Pronto, finalizamos. Essa foi a nossa apresentação. Espero que todos tenham compreendido aquilo que a gente quis passar, o que a gente desejou contribuir, né, para enriquecer cada um nesse contexto de ética e esporte. Eu queria parabenizar o grupo, né? Maria, Everton e Raul, né? Mais uma vez, mais um trabalho muito competente por parte da turma, né? Eu fico muito feliz com vocês, né? Vocês terem esse tipo de pensamento. E o que você falou, esse final aí, né? Os professores, treinador, técnico, né? Qualquer que seja, né? Quem está à frente daquele processo, né? São os grandes exemplos e de fato né? O próprio Luiz aí deu um exemplo do que aconteceu com ele, né? Aonde o seu técnico, treinador, disse que da próxima vez que ele fizesse isso, né? Ele não estaria na relação, né? Veja que ele está dizendo assim, meu querido, você tem que ser antiético, né? E de todo modo, ele não está errado, né? Infelizmente, o esporte de alto rendimento requer que você tome atitudes dessa natureza. Mas há pessoas que também tentam enveredar por outros caminhos, né? São poucas, mas tem a minha admiração, como o Caio, por exemplo, que vocês bem disseram aí, né? É um atleta que tenta enveredar por esse caminho, né? Alguns, vocês citaram alguns atletas aí na apresentação, né? O Andy Roddick do tênis, né? Do que vale o ganhar do outro injustamente, né? Esse é o questionamento que a gente deveria, enquanto atleta, né? Enquanto professor ou treinador, de perguntar isso aos nossos atletas, né? Do que vale, vamos botar aqui num contexto mais simples, do que vale eu colocar gato, né? Colocar identidades falsas em minha equipe para que ela vença as outras. Isso é vitória, né? O meu time foi campeão aí do infantil com atletas de juvenil. Beleza, foi campeão, ok, mas até que ponto isso é ético, né? Até que ponto isso é válido? Até que ponto isso deve ser comemorado mesmo, né? Que exemplo eu estou dando a esses atletas enquanto professor deles, treinador, técnico deles, né? Que eles sempre com um jeitinho vão conseguir algo, né? E a gente continua vício, né? E quando eu digo isso, estou falando só do Brasil, não, tá? Eu estou falando no contexto mundial, né? Não é só aqui, não, né? Em todo lugar do mundo tem isso, né? Então, assim, é um ponto que, de fato, a gente tem que repensar, lógico, deixar de romantizar, né? Deixar de romantizar as coisas, pensar utopicamente, né? Ir para algo mais concreto, algo que dá para se fazer, para depois aí ampliar esse horizonte. Eu, na minha atuação profissional, enquanto eu fui atleta de futebol de salão, enquanto eu fui atleta de badminton, né, futebol de salão enquanto eu fui mais novo e badminton quando eu já era adulto, né, Rafael ficou mudo, ou ficou mudo só para mim? Para todos, para todos. Ah, Jesus, eu acho que ele está falando. da maneira mais honesta possível.
Professor, não escutamos quase nada, você tem que repetir. Tá mudo ainda? Tá, Não, voltou agora. Tá ok. Pronto. Ficou uns 20 segundinhos, eu acho. Então, eu estava falando que a minha vida enquanto atleta de futebol de salão, enquanto criança, adolescente, jovem e enquanto e no badminton enquanto adulto já, né? Eu sempre permeei enquanto atleta, permeei pelo caminho da honestidade. E nesse caminho, eu tive treinadores, técnicos que fizeram comigo o que fizeram com o Luiz, né? Você tem que ser mais certo, você não pode ser bonzinho. Você tudo quer ser honesto, você não vai ganhar nada em relação a isso, né? Mas é uma ética, é coisa minha, subjetiva. Eu não me sinto vontade de vencer campeonatos, vencer partidas, utilizando da injustiça. Aí é uma coisa minha, é mais forte do que eu. Eu tenho uma honestidade muito exacerbada, acima do... Eu acho que eu diria que acima eu não sei se eu posso dizer que existe honestidade acima do normal ou se você só é honesto, né? É igual você dizer que a qualidade do político X é ser honesto. Isso não é uma qualidade. Professor, anormal é não ser honesto. Né? Não era para ser uma qualidade do político ser honesto, né, Luiz? Vamos combinar, né? Era para ser já intrínseco a ele, né? Então, assim, se para ele, se para o político intrinsecamente ele tem que ser honesto, eu acho que qualquer outra pessoa, né? Eu vejo muita gente, lógico, a gente tem que guardar as devidas proporções, mas eu vejo muita gente indo para a rua reclamar da desonestidade dos políticos, mas tem um gato em casa, né? Um negócio aí do que estão dando os R$ 600 da caixa, pega o CPF de outra pessoa, faz para receber, sem precisar, recebe Bolsa Família sem precisar, né? Então, assim, até que ponto eu tenho voz para pedir algo que eu não faço? Lógico que quando guardar as devidas proporções, é que o político, a desonestidade dele é muito maior, de milhões, né? Na minha visão, humilde visão, você tirar R$ 1 de alguém e tirar 1 milhão é roubo do mesmo jeito. É lógico que a consequência penal é diferente, né? Um cara que rouba R$ 10 do outro, ele não vai sofrer a mesma sanção de uma pessoa que roubou 1 milhão, mas não vai deixar de ser roubo. Então, assim, e também não estou dizendo que eu sou santo, não, muito pelo contrário, né? Acontece você cometer erros, mas, de uma forma geral, a gente preza por honestidade, a gente preza por seguir os padrões corretos da coisa, né? Então, assim, se eu sou assim na vida, eu tento ser assim, eu tentei ser assim enquanto atleta e enquanto professor, treinador, técnico, também tento fazer isso, né? Todas as equipes que eu treinei, de futebol de salão, de futebol de campo, as equipes atletas de badminton que eu treinei, todos eles, eu sempre pregava isso para eles, né? Diz, tá, honestidade sempre. Se perder, perdeu. Não, eu quero vitória do time, vai lutar para vencer. Vai ter estratégia, vai ter tática, vai ter tudo. Mas a gente vai ganhar do outro time porque a gente foi melhor do que ele dentro da regra do jogo, dentro da honestidade. E não porque eu utilizei de um gol de mão, que aí eu não estou sendo honesto. Rafael, quando eu pegar... Diga. Não pode concluir para não quebrar seu raciocínio. Quando eu pegava atletas menores, categorias de base, né, ou pegava atletas de escola do Mirim, super tranquilo fazer isso. Agora, quando eu pegava atletas tipo juvenil na escola, ou já atletas maiores, sub-18, por exemplo, sub-17, era mais difícil, porque eles já vinham com toda a carga do jeitinho, né, de vencer as partidas. Né? No badminton foi mais fácil de fazer isso, porque é um hábito do esporte, do badminton, prezar pelo jogo limpo, que é diferente do futebol, né? Que não há
esse hábito, né? O hábito, mas eu tento fazer a minha parte, né? Diga, Everton, para a gente terminar. Não, é só porque eu tento sempre ter uma linha de raciocínio lógica. Assim, o pessoal que está aqui, eu não sei se todos já concluíram a licenciatura, mas vivenciaram, no mínimo, uma boa parte do curso da licenciatura. Eu acho que ela abriu muito a minha mente. Eu gosto muito dessa ideia de ter, inclusive, iniciado a educação física pela licenciatura, porque ela realmente, a ideia é de construção, como qualquer licenciatura, de um ser de maneira integral. E eu vejo que o esporte, ele é mais uma ferramenta, é um conteúdo da educação física e é mais uma ferramenta para que a gente atinja esse objetivo. Então, a pessoa, o indivíduo, ele costuma conhecer o esporte lá, quando pequeno, ainda na escola. Então, seria, teoricamente, ou normalmente, o primeiro contato dele com o esporte. Esporte quanto a uma disciplina, quanto a uma ferramenta, um conteúdo da educação física. E a gente, quanto a professores, utilizaria esse conteúdo para o objetivo de construir um ser de forma integral, né? Então, a gente precisa, dentro do esporte, dar esse ensinamento, proporcionar essa construção e identificando dentro dele a ética, a construção da ética, para que lá na frente, quando essa pessoa, caso ela se torne um profissional no esporte, tenha a mesma atitude, ou como a gente viu lá no início da apresentação, que no conceito de ética, né? A definição, ela é referenciada a hábitos, a costumes. Então, que você tenha esse hábito, esse costume que você adquiriu enquanto aluno em uma escola, na vida, né? Em qualquer setor, em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Então, o esporte é mais uma ferramenta, independente dele ser na escola ou dele ser no profissional. E principalmente pensando que o seu primeiro contato com o esporte é na escola. Tudo bem que em muitos momentos a gente vai entender isso como utopia, né? Mas como é que eu posso fazer um curso de graduação e ver que o que eu preciso fazer é ensinar a pessoa a ser uma cidadã e uma das minhas ferramentas, lá na frente, ela na realidade é só uma utopia. Então eu me nego a acreditar nisso. E me negar a isso é fazer com que eu tenha, e provavelmente isso seja devido à minha construção ética. E é isso que eu vou ter que passar adiante. Palmas para Everton, palmas para Everton. Ó. Concordo. Besta. Pessoal, só para 6h50. Eu queria só lembrar vocês uma coisa. Eu vou aqui parar de gravar, tá? Queria lembrar vocês uma coisa. Por gentileza,